Donald Trump não oferece nenhum bom exemplo, mas virou um aviso extraordinário para Lula. Lula ainda dispõe de 2 anos de mandato. Em tese, seria tempo suficiente para produzir resultados capazes de desestimular o encantamento de metade do Brasil com eventuais opções de viés bolsonarista em 2026. Em uma fala contundente, o presidente Lula abordou o fim do mandato de Donald Trump e o impacto do ataque ao Capitólio. Ele afirma que uma coisa era impensável acontecer nos Estados Unidos, que se apresentavam ao mundo como um modelo de democracia. Esse modelo ruiu e agora temos o ódio e a mentira sendo destilado todos os dias. Mas o que isso significa para as democracias ao redor do mundo? Estamos entrando em uma era onde a verdade e a instabilidade estão em risco constante? Deixe a sua opinião aqui abaixo e aproveite e já se inscreva no canal, você precisa saber. O governo brasileiro evidentemente vê com apreensão. No caso do governo brasileiro, ele vê com apreensão uma vitória eventual. Eu quero acentuar aqui o eventual, ninguém sabe nesse momento, de Donald Trump. As áreas de atenção do Planalto vão desde a mudança climática até o protecionismo comercial. Confira. Tanto Trump quanto Kamala defendem estímulos que devem elevar a dívida pública americana, já em níveis recordes. Trump, no entanto, tem uma plataforma de corte de impostos para fortalecer a indústria nacional e emprego e, ao mesmo tempo, fala em aumentar tarifas para produtos importados. De janeiro a setembro, as exportações brasileiras aos Estados Unidos tiveram alta de 10%. Foi o destino com maior crescimento dentre os principais parceiros comerciais do Brasil. Na cooperação ambiental recai outra parte das preocupações do Palácio do Planalto com uma eventual vitória de Donald Trump. Em julho, a Casa Branca anunciou o envio de 47 milhões de dólares ao Fundo Amazônia. Foi a primeira parcela dos 500 milhões prometidos em 2023 pelo presidente Joe Biden. Com Trump de volta ao poder, é quase certo o fim do apoio financeiro. O republicano promete revogar medidas de transição energética aprovadas por Joe Biden e ampliar ao máximo a produção de combustíveis fósseis. O Brasil também teme o esvaziamento da COP30, a Conferência das Nações Unidas para o Clima, que acontecerá em novembro do ano que vem em Belém. Trump, porta-voz do America First, é crítico sobre vários aspectos do multilateralismo, o que preocupa o Brasil enquanto presidente do G20. A cúpula de líderes acontece daqui uma semana no Rio de Janeiro. O republicano seria um obstáculo à taxação dos super ricos em nível mundial, uma das principais bandeiras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Por isso, eu te convido a trazer os nossos olhos aqui do nosso ponto de vista nacional. A Thaisa Medeiros está aqui com a gente. Por quê? Há poucos dias das eleições nos Estados Unidos, o presidente Lula, não é, Thaisa, declarou apoio a Kamala Harris. Segundo o presidente, uma vitória da candidata democrata seria um caminho mais seguro para fortalecer a democracia. Ele declarou esse apoio a Kamala Harris nessa entrevista que deu à emissora francesa TF1, uma entrevista que foi ao ar ontem às 4 da tarde, e diante dessa fala aí foi repercutida a questão de que no Planalto existe uma preocupação com o impacto de uma eleição de Donald Trump, que poderia inclusive ser um impacto político e econômico para o Brasil. Por isso, essa fala foi vista como necessária para o presidente da República. Lula, então, disse que ele é um amante da democracia, que a democracia é a coisa mais sagrada que se tem e que, por isso, Kamala Harris seria a melhor opção. Ele disse que, inclusive, está torcendo pela candidata. E aí, na visão dele, é mais seguro que Kamala se eleja para fortalecer a democracia dos Estados Unidos, e ele citou como uma questão que foi aterrorizante para todo o mundo, foi assistir ao Capitólio, que aconteceu, aquele ataque aconteceu no fim do mandato de Donald Trump, quando foi invadido o Capitólio, e isso abalou a democracia e a visão que se tinha da democracia dos Estados Unidos, de ser uma referência de um Estado democrático que funcionava bem até então. E aí essa preocupação, então, se reflete no resto do mundo na visão de Lula. Ele, inclusive, cita que o nazismo e o fascismo estão de volta com uma cara diferente nas palavras dele. Ele disse que tem mentiras destiladas todo santo dia, não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa, na América Latina, e por isso, então, nazismo e fascismo estão voltando a funcionar. Uma preocupação que o presidente acabou falando aí nessa entrevista ao canal TF1.